Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então, dando seguimento aqui ao que nós havíamos começado, aqui nós trabalhamos com a ideia de grid, né, grid do Bootstrap, que, como eu havia falado para vocês, a ideia de grid é que ele já divide a tela em... Eu tenho a possibilidade de dividir a tela em até 12 colunas, né? Eu dividi aqui em 4 colunas para exibir as fotos, tá? E aqui a gente precisa fazer um ajuste, tá? Baseado no nosso wireframe aqui, ó. Vocês notem que a nossa página, tá? Esse, essa nossa seção aqui, ela é um pouquinho centralizada, né? Ela é um pouquinho para dentro do nosso Jumbotron, né? Então, para isso, nós vamos só colocar ela dentro de um container para ela ficar diferente, tá? Do que a gente já tinha lá. Então, aqui depois no início da sessão, tá? Nós vamos só criar uma divzinha aqui, tá? Pode ser até dentro dessa sessão aqui mesmo, tá? Eu vou só criar uma class chamada container, tá? Vou salvar aqui, tá? Notem que ela já ficou centralizada. Tá? Então, o primeiro ajuste seria esse. E agora, nós vamos criar, né, essa nossa área de vídeo aqui, tá? A área de vídeo também, ela, como vocês podem observar aí, ela é uma área que eu preciso fazer as divisões dela. Ela tem lá um vídeo, né? Provavelmente do YouTube, aqui eu tenho um texto, né? E aqui eu tenho repetido. Aqui eu vou só trocar, em vez da gente colocar nosso vídeo nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar nossos vídeos, né? Um título só, tá? E a partir daí a gente começa a trabalhar o código da nossa página, certo? Na primeira aqui nós trabalhamos utilizando o grid, tá? O grid do Bootstrap, tá? Nessa outra parte aqui nós vamos utilizar o Flex Model, tá? Que também é uma ideia que se trabalhava antes, que você sofria muito para poder utilizar o que a gente chamava de float, né? Vocês notem que os elementos, quando a gente cria, são criados todos em caixinhas, né? E a ideia era que antigamente você pegava e fazia com que essas caixinhas elas flutuassem em um determinado local até que você conseguisse ajustar ela, tá? A ideia de trabalhar com o Flexbox dentro do Bootstrap é justamente essa, que você não precisa, tá? É justamente essa, que você não precisa ter todo esse trabalho, já tem uma classezinha que faz isso para você, tá? Então, para trabalhar com o Flexbox, tá? Nós vamos começar a fazer um texto mais ou menos parecido com esse aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar, né, dentro da nossa sessão, vou dar um nomezinho para ela aqui. Cadê aqui? Tá? Essa é a nossa sessão aqui, vamos dar ela por terminada e vamos para a nossa nova sessão, que esqueci de criar, né? Então eu vou criar ela aqui, vou chamar ela aqui de... Depois, antes do melhor avaliado, vem nosso vídeo. Tá? Deixa eu colocar aqui fim, nosso vídeo. Tá? E aqui eu vou alterar. Eu já vou aproveitar e colocar ele dentro de um H3. Né? Nossos vídeos. Salvar.
Vamos ver como é que ele vai aparecer aqui. Tá? Já apareceu aqui nossos vídeos. Pronto. Dentro dessa seção nossos vídeos, tá? Nós vamos criar. Deixa eu deixar isso aqui em destaque. Tá? Dentro da seção nossos vídeos aqui, nós vamos criar uma situação onde a gente precisa trabalhar basicamente com 4 colunas, tá? Ou seja, são duas de texto e 2 de vídeo, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui então nós vamos criar aqui primeiro uma div para deixar ela dentro de um container. Nós vamos criar aqui uma div, tá? Essa nossa div nós vamos dar adicionar uma classezinha chamada container para ela ficar com o código centralizado, tá? Depois disso nós vamos adicionar aqui vamos adicionar uma linha diferente do que a gente fez antes, que a gente adicionou a linha depois, tá? Nós vamos fazer primeiro para não ficar muito confuso o código, tá? Vamos criar mais uma div aqui, tá? E essa div nós vamos chamar ela de linha, né? Vamos pegar a classe linha, que é o row, tá? Vamos salvar. Isso aqui por enquanto ela não está surtindo nenhuma alteração, tá? Dentro da nossa página, tá? Porque a gente só está marcando por enquanto. Então aqui, ó, o que que eu fiz? Tá? Eu criei uma div container para centralizar o que a gente tem aqui dentro, tá? Nossos vídeos eu coloquei dentro de um H3, tá? Que é um tamanho menor. Aqui eu criei uma div linha, porque como eu vou ter que ajustar os dados, é interessante que eu tenha uma linha. Se você esquecer da linha, ele não vai, ele não vai conseguir colocar os blocos lado a lado, tá? E aqui nós vamos utilizar dentro da nossa linha, nós vamos criar chamar uma outra classezinha chamada deflex, tá? Que essa aqui seria o nosso, vamos chamar essa linha aqui é o nosso flexbox, tá? Então, feito isso, eu vou pegar aqui, tá? Dentro da nossa div, eu vou colocar aqui um Ctrl A e vou logo marcar ela. Eu vou início container vídeo, tá? Aqui vai ser o fim com M, né? Aqui vai ser o início linha. E aqui fim linha. Pronto, devidamente marcado. Vamos começar a fazer aqui, tá? Nós vamos pegar e vamos adicionar primeiro dentro da nossa div linha, né? Nós vamos adicionar tanto o nosso texto, tá? Quanto a nossa figura. Então, primeiro, vou pegar aqui e vou colocar a figura. E aqui embaixo
eu vou criar uma nova div, tá? E essa div aqui eu vou criar tá? Para escrever o texto. Então, vamos lá. Recapitulando, eu criei uma div para que fique dentro do nosso centralizado, nosso container de vídeo, tá? Coloquei o nosso título dentro do H3, criei uma div chamada linha, tá? E dentro dessa div chamada linha, eu vou adicionar o vídeo dentro dessa tag figura. E aqui eu criei mais uma div para eu colocar a tagzinha article para adicionar o texto, tá? O texto é um texto qualquer, tá? Mas aqui em vídeo nós vamos adicionar um iframe. Então eu vou pegar esse vídeo lá do YouTube, tá? No final ele vai demorar para carregar, mas não tem problema, tá? Vou pegar um vídeo qualquer aqui. De uma música. Vou pegar um vídeo de uma música aqui, tá? Eu peguei aqui o iframe. Esse iframe aqui, ele já tem uma tag dentro do HTML, então é só para você incorporar. E eu vou pegar e vou incorporar ele aqui dentro dessa tag de figura, tá? Eu vou tirar os tamanhos aqui porque justamente para evitar de colocar tamanho dentro do texto, né? Colocar tamanho dentro da nossa tag, tá? E pronto, está feita a primeira, adicionado aqui, vamos adicionar um texto. Tá? Esse textozinho aqui dentro do artigo. Dá um Ctrl A e vou. Tá? Então aqui a gente adicionou um vídeo, então Ctrl S. Tá? Vamos ver o resultado aqui na nossa página. Tá? Já tem aqui, ó. Então, notem o seguinte. Por enquanto a gente já tem um vídeo, já tem um texto. E notem que cada um deles a gente colocou eles separado, tá? Em tags separadas. Tá? Agora vamos fazer a mesma coisa. Tá? Só que agora com... Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o... Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora copiando e colando. Então, como a gente já fez, tá? Então a gente não precisa... Então a gente não precisa pegar e fazer de novo, é só pegar e copiar aqui. Então eu vou adicionar aqui a figura, né? Opa, colar dentro da mesma linha. Então, Ctrl S. E aqui, tá? É a mesma coisa que a gente fez antes. Eu vou só colocar as colunas. Como eu já salvei aqui, tá? Tá um embaixo do outro, agora a gente só tem que organizar o código para que ele fique um do ladinho do outro. Tá? Dentro de figura, nós vamos chamar as classes. Tá? Call, é o mesmo como a gente fez antes, né? Call para a coluna para eleger a tela grande vai ser 3. Tá? Depois, dentro da div do artigo aqui, nós vamos colocar a mesma coisa, vamos chamar class, tá? Porque todas elas vão ser divididas em 3, né? No caso, vou mostrar 4 colunas, tá? Menos 3. Aqui em figura de novo. Class call lg 3. E aqui na div do artigo também. Class call lg 3. Tá? Então a ideia é que ela divida isso em 4 colunas, tá? Como ficou agora, certo? Então aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia de como está funcionando. Feito isso,
tá? Nós vamos mudar um pouquinho aqui. Nós vamos modificar o texto, tá? Para que ele se ajuste dentro do tamanho. Mas vocês notem que ela já está, né? Ela já está no tamanho que a gente queria. Ela já está no formato que a gente queria. Vamos lá, só para a questão de ajuste mesmo. Então, aqui dentro do artigo, vamos ter que mudar aqui. O texto está muito grande, então vamos colocar ele para ficar justificado. Então, vamos aqui onde tiver texto, em artigo aqui, vamos colocar class, tá? Como ele está muito em cima aqui, tá? Ele está muito em cima do texto, a gente vai ter que diminuir. Vamos colocar a imagem responsiva também, tem que mudar, né? Vamos lá. Aqui, para o left, o primeiro, está muito em cima, então a gente vai ter que afastar esse texto daqui. Esse aqui é o primeiro texto, então vamos colocar aqui um ML3, vamos ver o que ele fez. Mesmo assim ainda está grande. E vamos colocar esse texto justificado. Está melhorando, mas ainda está muito longe. Aqui no outro texto também, vou chamar a classe aqui. ML5. E vamos justificar o texto. Vou colocar aqui MG Fluid, para ele ficar menor, e MG Fluid também. Vou salvar, tá? Vamos ver como é que ele fica em tela menor. Tá? Se a gente reduzir como a resolução da nossa tela está muito grande, tá? Deixa eu diminuir a resolução da tela aqui para... Deixa eu deixar ele aqui no 100%. Tá? Deixar ela aqui no 100%. E... Bora ver como é que o texto vai funcionar. Vou inspecionar aqui. Ó, numa tela 100% aqui, ó, responsiva, como é que ela vai ficar. Tá? Notem que o texto ele se adequa, né, à nossa página aqui, ó. Tá? Mesmo assim ainda está com um probleminha de adaptação, tá? Mas notem que numa tela de tamanho 100% aqui, vamos ver, o texto ainda está muito grande. Vamos ver num aparelho pequeno aqui. Tá? Vamos tentar mudar essa visualização do texto aqui. Tá? Notem que o texto aqui está muito afastado. E é justamente pelo aquele espaço que a gente deu aqui. Então, para que ele não fique dessa forma, tá? Nós vamos só diminuir aqui. Ó. Vou diminuir aqui ao invés de ser ML5, vamos colocar o 3. Tá? O Ctrl S. Vamos verificar como é que ele está agora para telas pequenas. Então, Moto G4, né? Tela pequena, para tela um pouquinho maior. Tá? O texto está aparecendo dessa forma. Vamos verificar aqui. Tela muito grande, ela está sem formatação. Mas se a gente pegar e diminuir, tá?
ela vai ficando responsiva. Tá? Aqui ela está assim por causa do tamanho da tela que está muito grande. Deixa eu só diminuir a resolução mesmo. Tá? Aqui isso é um problema de resolução.